Um avanço de 1,2% registrado no segundo semestre deste ano, numa comparação com o primeiro trimestre, faz o Produto Interno Bruto Brasileiro, o PIB, ficar 3% acima do patamar do último trimestre de 2019, ou seja, antes da pandemia. Porque em 2020, 2021, nós tivemos um cenário completamente alterado por conta da pandemia, o fechamento de negócios, né? A paralisação de atividades. Então, qualquer comparação com 2020 ou com 2021, e o crescimento é inevitável, você vai ter números superlativos. Então é interessante essa comparação com o último trimestre antes da pandemia, que foi aquele encerrado em dezembro de 19. E aí, o crescimento verificado no trimestre último, ele é 3% maior, fica 3% acima desse patamar alcançado no final de 19. São dados das contas nacionais apuradas pelo IBGE. O fato é que o PIB brasileiro, ele alcançou o segundo maior patamar da série histórica. Só fica atrás daquele do primeiro trimestre de 14. Mesmo assim, é uma diferença de 0,3%. Como esses números podem ser revistos, estes do segundo trimestre deste ano, podemos afirmar que o Brasil alcança o maior nível da série histórica, o ponto mais alto da série histórica, aquele mesmo do primeiro trimestre de 2014, governo da Dilma Rousseff. Então, a primeira conclusão é que o nosso crescimento é medíocre. Porque se alcançamos o ponto mais alto agora, assim como no primeiro trimestre de 14, na série histórica, isso mostra que temos, na média, um crescimento medíocre, períodos longos, extensos, de paralisação, em que não há crescimento, e além daqueles períodos em que há declínio. Tivemos um período muito pequeno na história, breve demais, nós tivemos 2 momentos de PIB desabando. Não só na pandemia, que aí era inevitável, mas também a recessão que ocorreu há 5, 6 anos. Brava, pesada, muito pesada. E que tem ainda efeitos, hein? Ainda tem efeitos gravíssimos na economia, inclusive na taxa de desemprego. Mas não havia, nos levantamentos todos que eram divulgados, não havia essa expectativa de um crescimento tão bom para os nossos padrões recentes neste primeiro semestre, com crescimento nos 2 trimestres. O crescimento do segundo trimestre foi impactado pela alta de 1,3% nos serviços, que representa 70% do PIB. E dentro dos serviços, outras atividades de serviços, que é um setor, obviamente, de uma variedade imensa, né? Então você tem subdivisões. 3,3%, transportes, 3%, informação e comunicação, 2,9%. São propulsores dessa alta aí. E em outras atividades e serviços estão os presenciais, né? Que estavam represados, grande parte
em muitos setores da economia, estavam parados. As pessoas não podiam ir lá trabalhar no seu local de trabalho. Se desse para fazer à distância, era feito à distância. Se não desse, não era feito. Quebrou muita gente. Quebrou muita gente. Nós tivemos milhões de portas fechadas. E desses milhões, algumas portas não foram reabertas, também num número significativo. Simplesmente o negócio entrou em colapso. E quando a gente fala em serviço presencial, você tem restaurante, hotel, aí não tem jeito, tem que trabalhar lá, né? Óbvio. E o subsetor, com outras atividades e serviços, está 4,4% acima do patamar pré-pandemia. Aqui há uma consequência muito boa, que é geração de empregos. O setor de serviços, ele gera, claro, muito emprego. Mas, quando você fala em média, a coisa fica meio distorcida, porque você tem alguns setores que pagam muito bem e outros que pagam muito mal. Manteve só um número pequeno de funcionários, fora os que fecharam as portas. Então, quando esse setor dá sinais de reação, isso é muito positivo, porque você começa a colocar a roda para girar. Porque gera emprego. Outro destaque foi o setor industrial. Crescimento de 2,2%. O segundo resultado positivo consecutivo. No último trimestre de 2021, a indústria teve sua atividade caindo 0,9%, quase 1%. Então esse crescimento de 2,2% também é expressivo. E foi a taxa positiva mais alta para a indústria desde o terceiro trimestre de 2020, com 14,7%. Só que a comparação ali naquele momento era com nada, né? Grande parte da indústria estava paralisada. Daí esse número gigantesco, 14,7% no terceiro trimestre de 20. Mas logo depois, outras quedas. Porque é bom lembrar que no terceiro trimestre de 2020, douraram a pílula. Até por causa da eleição municipal. Qual foi o recado? Tá tudo bem. Tá tudo sob controle. O pior passou. Podem ir se soltando, né? Por quê? Porque queriam liberar as filas nas sessões eleitorais. E pouco tempo depois, pouquíssimo tempo depois, os mesmos políticos que diziam, está tudo sob controle, vamos lá, falaram em recaída, a volta do problema. Não teve volta nenhuma. Teve um agravamento por conta do acúmulo de pessoas indo votar, inclusive. Não só indo votar. Aquele recado, ele se estende. Ele se amplifica. Bom, se tá liberado para votar, tá liberado para ir ali, para ir acolá, não é? Sem maiores cuidados. Passou. E não havia passado, como sabemos. Mas ali houve um salto gigantesco. E depois retrações, porque a realidade se impôs. A realidade econômica também. Menos demanda, etc. Então, esse número de 22 é muito importante. Porque ele está assentado em crescimento de fato. Não é num salto gigantesco em relação a nada. É um crescimento que mostra progresso na atividade industrial em relação aos trimestres imediatamente anteriores. E aqui há destaque para atividade de eletricidade e gás, 3,1%, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos, 2,7%, construção, 2,2%,
indústrias extrativas de 2,2, né? E 1,7 nas indústrias de transformação. E a indústria é onde está o melhor salário. Na média, né? Claro. Se você compara o salário médio do comércio, o salário médio da agricultura, o salário médio do setor de serviços, com o da indústria, o salário médio na indústria é maior. E a indústria já teve uma participação muito maior no PIB e na geração de empregos. Claro que no mundo todo a indústria teve uma redução na sua participação no produto interno bruto, porque os serviços cresceram em variedade, em demanda, e aí vai aparecendo quem oferta aquele trabalho que é demandado, aquele serviço que é demandado. O mundo moderno, ele demanda cada vez mais serviços de diversas características, mas muitas vezes, no setor de serviços, você tem um cara que trabalha sozinho, o trabalho da família, você tem um sujeito que tem ali 1 ou 2 auxiliares, a mulher que trabalha sozinha, ou que tem uma assistente ou 2 assistentes. Na indústria, além do emprego em massa, a média salarial é mais alta. Só que no mundo inteiro, a indústria passou a ter uma participação menor no PIB. Mas sem perder a característica de pagar, na média, salários mais altos que as outras atividades. E também a indústria é muito diversificada, é claro. Né? Você vai da construção de foguetes, navios, submarinos, carros, caminhões, tratores, até a pequena indústria. Algumas quase artesanais, né? Mas é uma atividade fundamental para o crescimento da prosperidade. Porque PIB crescendo não significa necessariamente crescimento da prosperidade geral. Claro que sem o PIB crescer, aumentar, você não vai ter prosperidade. Mas só o crescimento do PIB não é suficiente. É fundamental, mas não é suficiente. E há um aspecto aqui, até pela diversidade, né, nos subsetores da indústria, e a construção civil, que há anos enfrenta problemas. Claro que você tem as exceções, né? Então, às vezes, há um boom da indústria civil em São Paulo, e quando você pega o número geral, nacional, você tem um estado de depressão da atividade. Mas, de repente, há um boom em Curitiba, um boom em Porto Alegre, em Manaus, por algum fator específico. Né? E parece que, opa, a construção voltou. Não, mas é ali, naquele lugar, por razões específicas, locais. Mas, no geral, por isso que é importante olhar o número geral, a construção civil, ela está se recuperando há alguns trimestres. O investimento medido pela formação bruta de capital fixo registrou alta de 4,8% no período. Qual o impacto da construção civil no emprego? Olha, há 2 setores que sempre tiveram um impacto muito grande na geração de empregos: agricultura e construção civil. No caso da agricultura, o uso das máquinas acabou reduzindo muito a demanda por mão de obra. Imaginem onde havia 200 pessoas colhendo cana. Hoje você tem uma máquina que faz isso. Algumas lavouras, elas continuam, até quando o produtor tem a preocupação com a produtividade, com a qualidade do que é colhido, com o trabalho bem feito, ele prefere pessoas. É o caso do algodão, é o caso do café, mas
a cultura, o caso do feijão. É preferível você ter aquela fila de pessoas ali, paralelas, né? Avançando nas ruas e colhendo o pé de feijão. Depois a máquina vai bater, vai ensacar. Mas antes era tudo na mão. Era tudo mesmo para jogar um defensivo e tal. E o cara lá com a bombinha. Hoje as máquinas substituem as pessoas. Claro que lá a máquina é construída em algum lugar, é projetada em algum lugar, ela também gera empregos. Mas aquele impacto que havia na agricultura, o emprego em massa, as máquinas reduziram muito essa demanda. Antigamente você tinha colônias nas fazendas, né? Moravam ali dezenas de famílias que trabalhavam na fazenda e ali moravam. E tinham tudo ali. Hoje, muita gente trabalha na colheita, mas mora na cidade. É terrível, porque ele tem o custo da cidade, né? Ele tem de pagar aluguel, tem de pagar água, ele tem de pagar eletricidade, transporte. Então ele não tem o benefício que aqueles tinham. Que eles já moravam ali na fazenda, tinham galinha, tinham porco, tinham um laranjal, um pomar, tinham horta, tinham água de graça, água limpa. Eram outros tempos, obviamente, né? Quando todo mundo se contentava ali com uma vida confortável, mas sem as atrações da modernidade. A televisão levou muita gente para a cidade, é incrível, cheio de casos assim, pessoas que migraram porque queriam ver televisão e onde moravam não tinha eletricidade, né? E hoje também você tem eletricidade para quase todo lado. Já a construção civil, mesmo com o desenvolvimento de muitas tecnologias, muita coisa que era feita à mão, hoje você tem a máquina que faz. E claro, numa velocidade muito maior e numa quantidade muito maior, né? A construção civil é muito anterior à betoneira, né? Era tudo na mão. E hoje você tem muito equipamento, mas não tem jeito, ela continua demandando muita gente. E o desempenho positivo está especialmente realizado, mas mesmo com essa realização do desenvolvimento positivo, o Brasil tem uma montanha de tarefas pela frente, na área econômica e, obviamente, na área social, né? Jesus dizia, o sábado, a respeito do sábado, né, deveria ser guardado e tal, ele dizia, quando cobraram dele, né, os fariseus e escribas, seus discípulos apanham grãos aí no sábado para comer, né? E ele dizia, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O crescimento da economia, o PIB, ele é relevante pelo impacto social que ele tem. Não é o contrário, né? O país está bem porque o PIB está crescendo. O PIB crescer, a atividade econômica crescer, é fundamental para que o país fique bem, para que a sociedade tenha melhores condições de vida. Mas não basta. Ele em si não basta. Às vezes você tem um PIB gigantesco, aí você faz aquela continha básica, renda per capita. Que maravilha! Mas, na prática, essa conta é uma ilusão. É a velha história de dois sujeitos, dois frangos, um come os dois frangos, o outro não come nenhum, na média cada um comeu um. Renda per capita, muitas vezes, é essa ilusão. É preciso saber qual é a real distribuição da riqueza produzida. E a melhor maneira de distribuir riqueza é a participação de quem produz a riqueza, de quem trabalha na riqueza produzida. Uma participação maior, justa. Justa. Infelizmente, o conjunto de trabalhadores, na média, sempre na média, né? Você tem sempre as exceções,
melhores e piores. As exceções que mostram a situação ótima e aquelas que são péssimas. Mas na média, o conjunto de trabalhadores do Brasil tem uma participação miserável na riqueza produzida. Baixíssima. E tudo que é feito nos momentos de crise para dizer precisamos aumentar o emprego, tem muita gente desempregada, a solução é vamos reduzir o máximo possível os direitos desses caras. Vamos reduzir drasticamente o que eles custam. O que o Estado custa, não. Não vamos mexer no que o Estado custa. Na canga estatal. Porque é preciso ter dinheiro, muito dinheiro, para manter o baile na ilha fiscal. É preciso sempre de muito dinheiro. A sociedade não pode parar de sustentar o gigantesco baile da sua elite política, mas os trabalhadores estão custando muito caro. Vamos retirar direitos. Então o PIB está crescendo. Isso é ótimo, ótimo, ótimo. Porque, principalmente quando você olha para atividades que geram emprego. E aquele negócio, quanto mais emprego, vai chegar um ponto em que as empresas vão disputar mão de obra. E aí o salário médio cresce. Mas será que chegaremos a esse ponto? Com o desequilíbrio fiscal, com a demagogia geral e com essa cultura da elite política e econômica brasileira de jogar migalhas para o chão, não é? Migalhinhas, que briguem pelas migalhas, que passem a vida lutando pelas migalhas, sem tempo de incomodar quem está sentado à mesa, desfrutando a fartura nacional. Ronald.